Enquanto nós estamos diante da Tua palavra, Pai, vem revelar o Teu Filho aos nossos corações. Amém. Pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estávamos vendo que o nosso querido homem escolhido por Deus entre centenas de milhares de pessoas, trazido por Deus, estava sendo tratado por Deus, e agora Deus vem à sua casa e encontra uma acolhida muito especial. Abraão, ao vê-lo, fez um banquete e preparou ali um bezerro cevado, comida, e ele ficou ali em pé, debaixo da árvore. Diz aqui no versículo 8 do capítulo 18, tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Ele estava sentado quando eles chegaram, uma posição de descanso. Nós falamos sobre a soneca. Possivelmente ele estivesse tendo ali ao meio-dia. Falei da importância do sono para o nosso descanso, que Deus costuma trabalhar enquanto nós dormimos, porque quando nós dormimos, nós não damos muito trabalho a Deus. E Deus pode trabalhar sem nenhuma pressão de nossa parte, porque aí nós ficamos igual os técnicos de futebol do lado de fora, dizendo como é que os jogadores devem jogar, e nós queremos dizer como é que Deus deve fazer. E quando a gente dorme, Deus trabalha para os seus amados enquanto dormem. Mas agora nós vemos Abraão aqui de pé, junto a eles, debaixo da árvore, enquanto eles comeram. Abraão foi um participante daquela ceia, aquele jantar, daquele almoço, que é almoço de meia, depois de certas horas, porque foi cumprido para matar o boi, para preparar. Já era mais de meia para tarde do que... E ele permaneceu em pé debaixo da árvore, não como um comensal, não como um companheiro propriamente, mas eu acredito que ele estava ali como um adorador, diante da refeição divina. Na tipologia daqui, dos anjos, os três, eu diria assim, com a presença de Deus na minha casa, eu vou ficar aqui de pé, com todo o respeito. Então, lhe perguntaram, verso 9, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Onde é que Sara está? Eles estavam debaixo da árvore, tinha uma tenda. Onde é que Sara está? Está aí debaixo da tenda. Está aí dentro da tenda.
Verso 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Isso é próprio de mulher. Bisbilhotando. Ficando ali na escuta. Atenta, né? Um deles, eu acredito que esse um deles aqui tratava-se especialmente daquele que ficou com Abraão depois, que ele chamou de o Senhor, que seria uma teofania de Cristo. Um deles, um daqueles anjos, disse: daqui a um ano, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando ali por detrás. Mas por que um ano? Isso não é gravidez de jumento? Jumento é que demora um ano. Ano vindouro. Hein? Ano vindouro. O ano vindouro. Fica melhor essa tradução, ano vindouro, porque... Pois é. E significava que não foi no começo do ano, né? Voltarei e Sara dará à luz um filho. Abraão, verso 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. A Bíblia vai para os detalhes. Sara tinha acabado a postura. Não dava mais. Lá no Nordeste a gente diria assim: amarrou o facão. Acabou. Não dá mais jeito. Eram velhos, avançados em idade, e Sara não menstruava mais, não tinha possibilidade de ter filhos. O que aconteceu no verso 12? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Este texto é interessante. Risos íntimos. Chama-se sofisma. Risos interiores estavam retidos lá dentro. Incredulidade ou um riso de satisfação. Mas ela disse uma coisa assim: depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer. O que Sara estava dizendo aqui não é terei filho. Ela está falando aqui da relação sexual e do prazer sexual. Porque o sexo tem 3 finalidades básicas. Primeiro, o conhecimento. Primeira vez que aparece a palavra ligada a sexo, diz assim: e conheceu Adão a sua mulher Eva, e esta deu à luz um filho, concebeu. Conhecimento. A segunda característica do sexo é a procriação. No caso de Sara, ela não procriava, mas ela disse: terei ainda prazer.
Nós não vamos tratar deste assunto aqui porque não é um assunto para casais, mas é um assunto que precisa ser muito tratado, porque há muito casamento que se desfaz por falta de relacionamento significativo. Então, verso 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Aí você viu que foi o Senhor quem falou. Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Deus não entendeu o prazer não, viu? Ele disse: eu não vou entender o que Sara disse, não. Eu vou dizer o que ela não quis dizer. Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Será verdade que Deus pode fazer as coisas quando Ele quer fazer? Será que Deus pode mesmo? Ou será que Ele não pode? Esse é todo o nosso grande problema. Então o Senhor diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Existem obstáculos que impeçam o Senhor de agir? Eu queria que nós lêssemos Jeremias 32, 17 e Jeremias 32, 27. 32? 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra, como com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente difícil ou maravilhosa. O que ele está dizendo aqui é que um Deus que criou o universo, criou os céus e a terra com o seu poder, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade de fazer as coisas acontecerem. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa ou difícil para mim? Aí é Deus falando. Primeiro era o profeta falando, agora é Deus falando. Será que existe coisa que eu não posso fazer? Por acaso existe coisas assim que Ele não pode fazer? Vamos ler Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quantos impossíveis há para Deus? Nós precisamos descobrir algumas coisas de fato. Deixa eu ver se eu... Deus tem todo o poder mesmo?
tudo o que Ele quer fazer, Ele faz? Olha a resposta que vocês vão dar. Deus tem todo o poder mesmo? Nada é impossível. Tem sim. Deus, nada será impossível, que nada tem que ser possível. Quer dizer que Ele pode fazer tudo que Ele quiser? Até uma folha que cai. Vamos olhar Jó 42, 2. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quanto Deus pode? Dentro dos planos dele. Dentro dos planos dele. Quer dizer que para Deus, dentro dos seus planos, nada é impossível. Certo? Muito bem. Se Deus for soberano, Ele vai querer o que Ele bem quiser. Certo ou errado? Se Ele for soberano, Ele vai querer o que bem quiser. E se Ele for onipotente, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Pode? Pode. Assim Deus tem o seu poder de fazer coerente com a sua soberania de querer. Por isso, tudo o que Ele quiser, Ele pode fazer perfeitamente. Sabendo que Deus, sendo Deus, faz tudo o que quer e nada pode impedir os seus propósitos, o profeta pergunta em nome do Senhor. Vamos ler aí Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Se Deus quiser, Ele pode fazer? Pode. Neste caso, se o plano de Deus para a humanidade for levar todos à salvação, então Ele fará sem que ninguém impeça a sua vontade. Certo ou errado? Oi? Estou certo ou errado? Estou certo ou errado? Se ele quiser, Ele pode fazer tudo. Neste caso, se o plano de Deus para a humanidade for levar todos à salvação, então Ele fará sem que ninguém o impeça de fazer. Nem mesmo a sua decisão. Agora o impasse é esse aqui. Nem todos são salvos. Porque não quer. Opa! Então, é porque não pode ou porque não é do seu propósito salvar a todos? Porque não é propósito. A justiça dele acabou. Tem que se render. Justiça de Deus. Essa é uma questão difícil de explicar, desde que o nosso objetivo seja missionário.
Não conseguimos entender um Deus que não queira salvar a todos. É complicado pensar que Deus só salva quem Ele quiser. Mas se Ele pode fazer o que quiser e não salva quem se perdeu, é porque não era o seu plano salvar. O que está por detrás? O que está por detrás disso? Não se sabe. Deixa eu terminar, menino. Que ansiedade. Tá muito Ora, se Deus for soberano e onipotente, você crê que Ele é soberano e onipotente? Só tem que ser. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser e, se todos não forem salvos, então podemos concluir que não é a sua vontade salvar a todos. Muitos ficam indignados com essa conclusão porque pensam que o objetivo de Deus é de beneficiar o ser humano de qualquer jeito. Deus estaria obrigado a salvar, custe o que custar. Porém, Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Ele salva quem Ele quiser e quando Ele quiser. Na verdade, os salvos foram salvos na eternidade. Ele só salva os que Ele já salvou. Isto pode parecer injusto, porém, quando analisamos que Ele não tem obrigação de salvar a ninguém e que todos estão condenados pelo pecado, não há a menor injustiça em salvar alguns. O que há é graça plena, pois Ele salva sobre o fundamento do demérito. No caso de Saul e Jacó e Saul e Esaú, Deus escolheu um e o outro perdeu. Judas com Jesus. ele diz mesmo: escolhi a Jacó e rejeitei Esaú. Fazer qualquer coisa boa. Ele rejeitou Judas. Perfeitamente. E Judas acompanhou Jesus 3 anos. E pode se acompanhar a vida, a eternidade, antes da eternidade. Pode a vida inteira. Você pode estar na igreja a vida inteira. Precisamos lembrar que Deus é soberano, que tem todo o poder e que ninguém pode impedir de fazer o que Ele quiser. Não. Aqui na terra você pode viver o tempo todo na igreja e ir para o inferno. Não, mas ele escolheu quem vai ser salvo antes. Antes, lá na eternidade. Mas eu tô falando pra ela, É verdade. Escolheu. Como é que a gente... Peraí. Dá nó. É para dar nó mesmo hoje. É o nó da Sara, viu? É o nó da Sara. Precisamos lembrar que Deus é soberano, que tem todo o poder e que ninguém o impede de fazer o que Ele quiser. Que tudo que Ele faz está diretamente ligado com a sua glória e não com os nossos interesses. O objetivo é dele. Que tanto a salvação do pecador indigno como a condenação do presunçoso tem como pano de fundo a sua soberania gloriosa. Todos os pecadores merecem ir para o inferno. Logo, é justa a condenação de todos. E se Deus salvar alguns, isso não é injustiça para os condenados, embora seja muito gracioso para os que são salvos. A questão agora é: por que então Ele não é gracioso para com todos? Seria Deus soberano? Ou quem és tu, ó homem, que discutis com Deus? Porventura pode o objeto perguntar ao que fez: por que me fizeste assim? Mas vamos lá. Deus não para consultar-nos.
Ele faz tudo o que ele faz por ser quem ele é. Soberano, onipotente e gracioso para o mais indigno. Quer encarar? Agora eu vou fazer uma pergunta. Você está buscando a Deus? Você o está querendo? Então, quando a gente está querendo é porque ele já quis antes. Pois então. Então, eu estou querendo. Se você... Agora tem gente que não quer, não sei. Bem, larga os outros. Eu estou perguntando para você. Você o está querendo? Então ele já me quis. Então, se você está querendo, esse seu querer foi conquistado por ele. Porque você nunca o quereria se antes não fosse querido por ele. Amém. Fiquei mais contente. A nossa salvação não depende de nós, nem mesmo do nosso querer, porque a Bíblia diz assim, que ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Amém. Foi de Deus, foi Deus quem quis. Os humanistas querem sustentar que nós temos uma participação. Temos sim. Temos sim. A graça de Deus nos conquistou e nós o recebemos. De antemão nos conheceu. De antemão nos conheceu. Nos conheceu. Então a gente recebeu. A nossa participação é uma participação da recepção daquele que fez tudo. O que Lázaro fez para a sua ressurreição? Morreu. Amor. E o que Jesus fez para Lázaro ressuscitar? Chamou ele. Fez tudo. Deu vida. O que Sara estava dizendo aqui? Eu sou velha, eu não tenho mais condições, meu marido é velha, que Deus é esse que pode fazer alguma coisa? Duvidou, né? Então esse riso de Sara aqui é um riso de incredulidade. Eu só posso crer que as coisas que podem acontecer são aquelas que eu posso explicar. Não é subestimar, subestimou Deus, não é? Subestimou Deus. O Deus dela não passava de um ídolo. Isso aconteceu também com Jó, até que ele chegou no fim dizendo assim, olha, eu só me arrependo porque eu não tenho mais jeito não. O Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Se rendeu. O Senhor perguntou a Abraão, por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor existe coisa difícil? Existe algum fato que Deus não possa realizar? Dentro dos seus propósitos? Há um versículo lá em João 5, 13 e 14, os dois versículos que dizem uma coisa muito interessante. E aí ele nos coloca dentro desse poder de Deus. Mas o que fora curado não sabia quem era. 1 João. 1 João. Perdão, sou eu que errei. 1 João 5, 13 e 14.
Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E veio o 15 também. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o que pedimos, que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Presta atenção de novo, o 14. Primeiro ele diz assim, olha, no 13. Nós temos... Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Você tem vida eterna, você que creu no nome do Filho de Deus. Né? Você tem vida eterna. Vida eterna acaba? Não. É eterna. E agora? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Estamos certos que obteremos os pedidos que lhe temos feito? Não. Não. Que obtemos. Que já obtemos. Por quê? Porque a sua vontade está garantindo a petição. Quando nós cremos no que Deus diz, o que Deus diz garante a nossa fé. Quando nós queremos que Deus faça o que nós queremos, Deus não se compromete com a nossa vontade. Ele tem um compromisso com a sua palavra e com a sua pessoa. E com a sua vontade. Com a sua palavra, a sua vontade e a sua pessoa. Quer dizer, aquela sua... Agora, não como que eu acho que... Agora, quando ele determina, ele diz assim, olha, não tem coisa difícil, daqui 1 ano e Sara terá um filho. Agora veja o que acontece com Sara no verso 15. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Ela riu no... Ó, voltando lá... Diz o texto, riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Não demonstrou. Não. Foi uma gargalhada. Não explícita. foi, não. Ela deu um risinho no íntimo, nem na cara não estava. Esse risinho no íntimo é o sofisma. Tipo assim. Hein? Tipo assim. Essa ação deu para ver. Tipo assim. Deu para ver. É só no íntimo. E ficou quietinha lá. E o Senhor disse, por que se riu Sara? E aí ele faz um discurso e diz, e ela então receiosa, essa é a palavra lá do jardim do Éden, Yaré, medo. Meu Deus. Agora está explicado porque demorou 1 ano para nascer o filho. Agora que você entendeu por que demorou 1 ano. Teve 3 meses ali para poder... Pra conversa pegar, né? Para poder pegar, nascer a cebola. Não me ri. Ainda disse para Deus que ele é mentiroso. Não me ri. Porém disse, não é assim, é certo que riste. Ela pensou, até parece. Ele falou daqui, mas ela falou, até parece. Até parece. Pastor, Hein? qual que é a relação do sofisma que o senhor falou aí nesse... Por que o sofisma está ligado a esse riso?
porque o sofisma é uma incredulidade com É um pensamento obstinado em não crer. Né? E ele tem um gesto assim, que é diferente da ironia. A ironia é mais sarcástica. E o sofisma, ele é mais astuto, talvez a palavra seja boa. Ele é mais assim imperceptível, mais liso, né? Mais de cobra, de serpente, dissimulado, polidez intelectual, mas assim, eu não estou crendo. Porque a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Isso é bem a coisa assim. Vocês se lembram que quando Jesus entrou numa casa de um judeu chamado Simão, e que ele chegou lá, uma mulher veio e começou a chorar nos pés dele, e o Simão olhou para Jesus e disse no seu íntimo, isso é o tipo... Se esse homem fosse profeta, saberia. Se esse cara fosse profeta, ele saberia que essa aí é uma rameira, não passa de uma mulherzinha vulgar de ponta de rua, uma gentalha. Ele estava, é o sofisma, aquilo, ele estava lá dentro, pensamento dele, lá dentro dos seus pensamentos. E Jesus foi lá no cofre, pegou a chave e disse: ô Simão, quando eu cheguei aqui na sua casa, costume é este, botar água para lavar os pés. Você não me deu água, essa mulher está chorando nos meus pés, enxugando com o cabelo. Costume era oscular, você não me deu um beijo, ela está beijando meus pés. Costume era botar uma brilhantinha, um gelzinho no cabelo. Um gelzinho no cabelo, assim, vem. Você não botou, ela botou um unguento precioso. Ô Simão, tem dois caras. Sabe lá como ela ganhou esse unguento, né? Como foi que ela ganhou esse unguento? Já foi pensando. Ô Simão, você sabe como é que é a história? Tem dois ali que devem. Ó, eu tenho aqui duas pessoas que tem uma. O Humbertinho que deve. Menos. O Bertinho deve 50 de denário. O Alexandre deve 500. Ele está querendo ser beneficiado. E aí, o Tamanini perdoa os dois. Quem você acha que vai amar mais? Claro, aquele que foi mais perdoado. Aí Jesus disse: você é bom em matemática, você é bom financista. Judeuzinho. Pois é, a quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco perdoado, pouco ama. Jesus deu uma curva ali, foi igual o gol do Fred ontem. Estava precisando, tadinho do Fred. Mas a coisa é a seguinte: sofisma é lá no interior, às vezes, vai nos prender. A gente fica duvidando de que Deus possa fazer. Será que Ele pode? Não, Ele pode, mas... Mais ou menos. Aí tem um texto que vamos lá para 2 Coríntios. Mas o pior é saber, eu acho que pelo menos a minha dúvida é o seguinte: muitas vezes a minha vontade, será que ela está dentro da vontade de Deus? Ou se eu tiver vontade é porque ele também já teve antes? Você está fazendo um questionamento muito importante, mas deixa. Tá. 2 Coríntios. Ele vai lhe dar uma resposta, viu?
1 Coríntios capítulo 10, versículo... Primeira, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 6. As armas Mas nossa milícia não são carnais. As armas, pode ler? 2 Coríntios capítulo 10, do 3, você quer, né? É. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha bem. Levando cativo todo pensamento, anulando sofismas e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo esse pensamento à obediência de Cristo, não a nossa obediência a Cristo, mas a obediência de Cristo, que sendo obediente, foi obediente até a morte de cruz. Isto é quebrar sofismas para ver que Deus pode todas as coisas, inclusive pode se submeter ao sacrifício máximo para nos libertar das nossas considerações sofísticas, dos nossos pensamentos, para saber se Deus pode ou não pode fazer as coisas. Deus pode. E quando Ele quer, ninguém impede os propósitos de Deus. Ele vai dar uma resposta para você, mas antes eu só queria dizer o seguinte: a Bíblia diz assim: não seja nécio, não seja tolo, não seja idiota, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Se ela diz para que nós possamos compreender a vontade do Senhor, que a vontade do Senhor pode ser encontrada. E quando nós encontramos a vontade do Senhor, porque Ele manda que nós a busquemos, essa vontade do Senhor é o lugar mais seguro que existe no universo. Porque Ele estará envolvido nesse negócio aí. Você ia dizer? Não, pode continuar, eu dou no final quando eu falo. Você vai falar no fim. O cara é terrível, hein? Eu vou falar menos hoje, só para dizer para vocês o seguinte: nós não podemos, nós estamos sempre com dificuldades de crer no poder de Deus. E todos os nossos erros decorrem da falta do conhecimento do poder e da soberania de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras falam de um Deus soberano. E daí decorrem os nossos erros. Sara estava simplesmente lutando contra um sofisma, dizendo: olha, é impossível. Eu só queria terminar aqui a minha fala com um texto rapidinho, que é Romanos capítulo 4. Você pode ficar trabalhando aí que eu vejo. Romanos capítulo 4. Eu vou começar com o verso 16. Ele está falando aqui: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele que, no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem.
o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem. A outra versão diz assim, como já existindo. Imagina o ventre de Sara morto e fertilizou. Abraão, verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Essa é a palavra. Segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Tá bom. Quando Deus diz, Tá dito. pode botar o amém, o sim e o amém, e logo em seguida o graças e glória. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortalecia, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Esta fé e crer foi dada como justiça para Abraão. Não há impossíveis para Deus e não há impossíveis em todas as suas promessas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esta é a questão que Sara não estava levando em conta, é que o Deus da Bíblia é um Deus que ele mesmo se afiança por si mesmo, pela sua palavra. Ele e a palavra estão envolvidos. Por isso que o hebreu diz assim, duas coisas que são impossíveis de Deus mentir. Que é a sua própria natureza e a sua palavra. E ele afiançou isto para conosco. Então, queridos, nós precisamos ter certeza de que se Deus está buscando você, você nunca será largado no meio da estrada. Amém. Na religião, as pessoas têm que sustentar Deus. No Evangelho, Deus nos sustenta. Amém. Na religião, você tem que manter Deus sob controle. No Evangelho, Deus nos mantém na liberdade. Amém. Isso é muito gostoso. Vai para frente, meu filho. Tá, vamos lá. Bom, algumas coisas do texto, né? Sarahi, ela repete a ação de Abraão no 17. O Guilherme falou alguma coisa sobre aqui a idolatria de Deus, né? E isso também não é algo exclusivo de Sara, né? Muitas vezes na nossa caminhada a gente faz de Deus um ídolo, faz de Jesus Cristo um ídolo. E os ídolos são aqueles que, por definição, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, ouvidos, mas não ouvem. É esse Deus criado e construído a partir de mim mesmo e do que eu posso fazer ou do que eu não posso fazer. Por isso que a religião trabalha tanto com essa questão do fazer. Fazer, 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 fazer. Você pode ter uma religião que não faz nada também, mas também vai fazer nada como um princípio religioso, porque ela vai utilizar a estrutura da graça como se fosse um expediente legal, ou seja, uma brecha na lei. Tem uma brecha aqui para eu não fazer nada.
mas ela realmente não entendeu nada do que é evangelho. É um Deus limitado, digno de ser sarrado mesmo. É uma piada esse Deus. E Sara também tem essa ideia de que se ela não pode, Deus não pode, como que pode acontecer isso se eu já sou velha? Se eu não posso, Deus também não pode. Outra realidade que levanta ali no texto é a ideia da negação, né? Um Deus de quem eu posso me esconder. Essa é uma ilusão que também nós temos muitas vezes na nossa caminhada. Um Deus de quem você pode se esconder, definitivamente não é Deus. Porque se eu posso dizer que não ri para Deus, eu tenho a ilusão de que talvez ele possa acreditar nisso, né? De que, não, como é que você está falando que eu ri? Eu não ri. Um outro lado que você percebe é o lado da graça de Deus sempre atuando. Não é certo que você riu. Eu sei quem você é. Eu sei de cada defeito seu. Eu sei que você é um mentiroso, que você é uma mentirosa. Ainda que você esteja usando a verdade para esconder a sua mentira, eu sei quem você é. E isto é o que o Evangelho também nos traz como contraposição à religião. O Deus da religião é um Deus de quem a gente pode se esconder, pode esconder as nossas motivações. É um Deus que se contenta com as aparências. Então, se eu não mato, eu não mato. Eu sou um cara que não mato. Se eu não roubo, eu sou um cara que não... Jesus acaba tirando essa estrutura do lado de fora e colocando do lado de dentro, dizendo sobre as motivações do ódio, da cobiça, do adultério, que acontecem dentro da gente e que Deus os conhece. E que por causa desse fato dele conhecer, viu que essa estrutura não melhora, viu que essa estrutura precisa ser crucificada. E a maneira que ele encontrou de nos crucificar sem que nós deixássemos de existir, foi ele mesmo nos assumindo no seu corpo no madeira. Para que lá nós pudéssemos ter um fim e experimentar uma vida nova. Agora, essa relação do fazer, Deus pode fazer todas as coisas? Pode. Ele vai fazer todas as coisas? Deus tem uma natureza. Aquilo que o Glenn levantou também chamou a atenção. Deus tem uma vontade. A Bíblia vai dizer como que é a sua vontade. Boa? Agradável e perfeita. Agradável e perfeita. Então, Deus é bom. Sara suspeita de um Deus que é bom. E um Deus que está ali para enganar a gente. Está dizendo que eu vou ter um filho, mas não vai ter. Isso é coisa de gente ruim. É um Deus que eu não conheço. Por quê? Porque eu estou limitado dentro do meu sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é uma construção de pensamento que se transformou numa fortaleza na minha cabeça e ela me impede de conhecer Jesus. É o que o texto de 2 Coríntios 10 está dizendo. Que para destruir isso daí, não adianta você lutar com carnalidade, mas com o poder de Deus, que é capaz de destruir esses pensamentos e capaz de nos dar a graça de conhecer a Deus, enxergar a Deus. O novo nascimento não é isso? O novo nascimento não é o privilégio de você ver o reino de Deus? E o reino de Deus é o quê? Uma geografia? Não, o reino de Deus é Deus. Onde Deus está é o seu reino. Agora, como Deus é um Deus bom, é um Deus que ama a liberdade, outra palavra que foi citada aqui pelo Glênio, Deus não é um Deus de imposições. É um Deus que abre espaço para a gente existir. Se Ele não abre esse espaço, a gente não existe. Para a gente poder existir com liberdade, Ele precisa abrir mão muitas vezes da sua vontade. Olha o que eu estou dizendo, pelo menos é a minha compreensão. Mas com que chão eu falo isso? Falo com o chão das Escrituras. Deus em vários momentos manifesta a sua vontade e em várias vezes essa vontade é contrariada. Então, por exemplo, quando Deus manifestou que a sua vontade para o governo de Israel se expressasse através dos juízes. E Israel falou que não, nós queremos um rei. Agora, Deus é soberano. Deus, Ele nos chama a uma relação de liberdade. E tudo aquilo que põe em risco a redenção, Ele interfere. Porque ninguém vai te arrebatar da mão dele aquele a quem Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Ninguém mexe, ninguém toca, nem a gente mesmo. Agora, dentro dessa ideia, eu queria ler alguns textinhos com vocês, para ficar um pouquinho mais claro aqui, se eu puder.
Um está em Mateus 23, do 27 ao 29. Mateus 23? 27 a 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que... Será que é isso mesmo? Eu coloquei aqui. Mateus 23? 23. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 6, do 9 e 10. Vamos ver se eu acertei esse. Portanto, vós orareis assim. É isso? É isso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, por que o Senhor Jesus vai nos ensinar a orar para que Deus faça a sua vontade aqui na terra, do mesmo modo que ela é feita no céu, se ela já fosse feita na terra? Se ele fosse impor, né, a vontade que ele está falando. Não, por que eu vou orar pedindo a Deus para que Ele faça a sua vontade? Por que eu vou pedir para você um doce que você já me deu? Isso é um sinal de que, aí eu pensando na sua pergunta, nós podemos andar numa vontade que não é a de Deus? Eu, na minha limitada compreensão, creio que pode. Davi andou... Agora, Deus tem um propósito sobre a vida de Davi. Esse propósito não pode ser quebrado. Mas eu não creio que o Senhor, por exemplo, disse a Davi, para que fosse a vontade de Deus sobre a vida de Davi, que ele abusasse da mulher de Urias, que ele enganasse Urias, que ele matasse Urias, porque senão a gente ia ter que olhar para Deus com outros olhos. Agora, a graça de Deus não abandonou Davi à sua mercê, à mercê da sua loucura e do seu pecado. Ele enviou o profeta, a sua palavra, e Davi deu uma palavra: digno de morte seja o tal homem. Então, pois esse homem é você precisa morrer, Davi. Então, o Glênio falou aqui que a vontade de Deus pode ser discernida, compreendida. Tá bom, existe uma vontade de Deus para nós como igreja. Por exemplo, evangelizar. Certo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando eu não evangelizo, essa é a minha vontade ou a vontade de Deus? Agora, algum daqueles que o Senhor tem em sua soberania para a salvação, eleito, vai se perder porque você... Não. Isso pode fazer a vontade dele. Se Deus já escolheu de antemão, então se eu evangelizar ela ou não, se ela é escolhida, ela vai ser salva, depender de mim. Porque a salvação jamais dependerá de você, nem a sua depende de você, depende de Deus. Não adianta evangelizar. Aí que está o erro, porque nós partimos a partir de um princípio do que adianta e do que não adianta. Nós não partimos de um princípio da vontade de amor de Deus e da minha relação de amor com Deus. E por isso que Efésios 2:10 vai dizer o quê? Efésios 2:10 vai dizer que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos por ela. Essas boas obras... Evangelizar, a gente só vai jogar semente. Então vamos para um outro texto aqui. Calma aí.
Esse é 17:10, Mateus, né? É Lucas 17:10. Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa consciência da minha inutilidade é que me faz caminhar diante da vontade de Deus em fé e em graça. Se eu penso que a condição daquilo está em mim, eu fico soberbo. Vem cá, explica para mim. Deus está dizendo assim, ó, existe um mar ali na frente, existe um faraó aqui atrás. E ele está dizendo assim, marche em direção ao mar. Se eu pensar assim, não, pode deixar comigo que se eu não for, esse mar não abre. Eu morro afogado, eu piso ali, a onda vem, dá o caldo, eu levo um caixote, acabou, morro. Se eu falo assim, não, isso é fé em mim, não é fé. Porque eu estou achando que essa condição está em mim. Agora, se eu falo assim, bom, já que não está em mim, que é o caso da Sara, estou velha, então não vou fazer nada. Por quê? Desconsidero isso, não é fé. A relação com Deus, a vida de fé, é uma relação de dependência. Daqueles que têm a consciência que não podem, mas que por isso mesmo andam em direção àquilo que Deus diz. Ninguém aqui pode abrir mar. Mas se o Senhor falou marcha, vamos marchar. Ninguém aqui pode tornar um coração novo. Mas se o Senhor falou assim, evangeliza, evangeliza. Por quê? Porque eu quero participar daquilo que o meu Pai está fazendo. É uma relação de amor e obediência. Não é uma relação de barganha. É isso que a graça nos traz como privilégio. E isso é precioso. Você está diante de alguém de algo que você sabe que você é impotente para fazer, que tem repercussão eterna, que tirou alguém do inferno e que Deus usou você. Que é um inútil. Que não tem esse poder. Isto, se não fizer o seu joelho bambear e dobrar e adorar a Deus, falar, Pai, obrigado, nada vai mudar o seu coração. O amor de Deus, ele é constrangedor. Ele nos constrange. Ele nos fez participantes da hora da salvação. Eu estou pensando num negócio, hoje eu falei, não sei se eu falei com o Breno isso. Depois que Deus encarnou, ele falou um negócio para nós. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer através de gente. Ele não precisava fazer isso. Ele podia, se ele quiser evangelizar, ele começa agora, daqui a um segundo, o mundo inteiro está evangelizado. A gente atrapalha. Agora ele falou, mas eu vou fazer isso através de gente. É por isso que ele fala assim, ó. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando? Quando vocês fizeram isso. Ele fala, eu não sou o Deus que não pode ser servido por mãos humanas. Como se precisasse de alguma coisa. A única maneira de a gente adorar a Deus na relação aqui desse mundo é na relação de serviço um ao outro com a consciência da graça e do Evangelho. Com a consciência do amor. É o amor de Cristo que nos constrange, julgando nós isto, pensando, avaliando. Se um morreu por todos, logo... Então ele está dizendo assim, por que Deus morreu? Por que Deus deixou a sua glória? O texto está dizendo que é porque Ele ama. Porque Ele amou a mim e a você. E se esse amor de Deus não nos constranger, nada pode constranger. E aí ele fala que Ele morreu por quê? Porque não tinha outro jeito para nós. Então Ele veio assumir essa realidade de morte. Mas por que não tinha outro jeito para nós? E qual que era a função dessa morte? Ele morreu para que os que vivam não vivam mais para si. O problema é o seguinte, é quando a gente quer viver um evangelho para nós mesmos. Uma relação com Deus para nós mesmos. Então, Deus nos liberta dessa condição. Nos dá nada que não for motivado pelo amor tem significado algum. Né? Que não for motivado pela liberdade. Por que eu quero obedecer ao Senhor? Porque o Senhor é bom e eu conheço o seu caráter, Ele tem se revelado a mim. E tudo que Ele fala que é. E tudo que Ele fala que não é, não é. E louvado seja Deus por isso. Senhor, me dê a graça de andar com o Senhor, porque o resto o Senhor já fez. E até o sustento para andar com o Senhor arranca pelo braço, igual Ele faz com Ló, com a família. É a graça de Deus. Exagerei? Não, senhor. Não, senhor.
Deus faz tudo o que faz porque Ele é o que é. Ele é um Deus soberano, onipotente, que conquista vidas através da obra do seu Filho, que na morte venceu a nossa resistência. Uma coisa mais linda do que a suficiência de Jesus, a graça plena operando em nós. Amém. Ok, senhores. Ao Senhor toda a glória. Amém.